Fala galerinha, beleza? Eu sou Jefferson Casais, está começando mais um programa em pauta, o nosso segundo programa aqui na Jeff TV. Hoje a gente vai falar sobre Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, agora ex-técnico da equipe do Fortaleza. Então chega junto com a gente aqui, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like e também deixa aquele seu temperinho aqui, deixa o seu comentário para a gente saber a sua opinião, se você foi a favor ou é contra aí a demissão do Vojvoda da equipe do Fortaleza. Então, o Em Pauta tá no ar e depois da vinheta a gente começa a falar. É isso aí, galera. Juan Pablo Vojvoda foi demitido na última segunda-feira da equipe do Fortaleza, depois de mais ou menos uns 4 anos aí, um pouco mais de 4 anos, que teve aí no comando técnico da equipe do Leão do PC, o Lion. Nesse período, o Vojvoda ele fez uma grande reformulação na equipe cearense, né? A equipe do Fortaleza, ela tinha vindo de uma Série C, teve aquela reestruturação na Série B com a chegada do Rogério Ceni, foi para a primeira divisão. Na primeira divisão, o Rogério Ceni sai, o Vojvoda chega e dá continuidade ao trabalho, transformando a marca, o Fortaleza, em uma equipe amplamente conhecida no continente aqui da América do Sul. Então, o Fortaleza, que jogava divisões inferiores, passa a disputar competições continentais. O Fortaleza, inclusive, chega a uma final de Sul-Americana, acaba perdendo a final, e estava indo bem na Libertadores da América, se classificando para a fase de oitavas de final. Porém, nessa temporada, a equipe não estava indo muito bem no Campeonato Brasileiro, estava na penúltima colocação, e a derrota para o Ceará, né, o principal rival, o clássico, na volta do Campeonato Brasileiro, depois da paralisação aí por causa do Mundial, as férias, a intertemporada, acabou aí influenciando na decisão da diretoria em mandar embora o Vojvoda da equipe. Nesses quase 5 anos, o Vojvoda foi tricampeão cearense e foi bicampeão da Copa do Nordeste. Além disso, ele conseguiu levar o Fortaleza a ficar, não sei se por uma rodada ou algumas horas, na liderança do Campeonato Brasileiro na última temporada. Lutou lá na parte de cima, lutou pelo título por um bom tempo, mas acabou que, no final das contas, a gente sabe, né, o futebol brasileiro ele é muito imediatista, e como os resultados não estavam acontecendo, o Fortaleza hoje é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, a decisão da diretoria foi de demitir o técnico. O Vojvoda ele chega num momento muito complicado, mundialmente falando, que é o momento da pandemia, e ele é apresentado e ele não recebe o abraço da torcida quando é apresentado ao Fortaleza. Porém, agora, depois da sua demissão, a torcida fez uma coisa que impactou, uma coisa que eu achei bastante interessante, e eu nunca vi isso em lugar nenhum aqui, principalmente aqui no futebol brasileiro, o que a torcida do Fortaleza fez, que simplesmente abraçou o técnico na sua despedida. O Vojvoda estava no CT, no estádio do PC, e a torcida invadiu lá o CT para saudar o agora ex-treinador da equipe. O Vojvoda se emocionou bastante, você via que ele queria continuar, mesmo depois da derrota para a equipe do Ceará. Ele já, na entrevista coletiva, ele já tinha falado que o desejo dele era de continuar no comando do Fortaleza. Ele tinha um plano para o decorrer da temporada, mas a diretoria preferiu tirá-lo do comando técnico e apostar em uma nova peça para comandar aí a equipe. Então foi um momento bem bacana, a emoção, o calor humano. Então foi bem bacana esse momento, a torcida abraçando agora o seu ex-treinador, o Juan Pablo Vojvoda, que saiu da equipe do Fortaleza, e não vai demorar muito tempo. Se ele quiser, daqui a pouquinho ele está empregado em uma outra equipe brasileira. Eu estou falando aqui uma aposta. O Grêmio talvez possa fazer contatos pelo Vojvoda. O Santos poderia até fazer o contato, mas vem de uma vitória diante do Flamengo e vem num processo de recuperação.
mas acredito que o Vojvoda, se quiser continuar trabalhando aqui no futebol do Brasil, daqui a pouquinho ele vai estar aí empregado novamente em uma outra equipe aqui do nosso futebol. E agora sim, falando aqui a minha opinião sobre esse assunto é o seguinte: eu não demitiria o Vojvoda nessa situação, tá, gente? A minha opinião, eu tentaria manter o técnico por mais um tempo, principalmente pelo fato de estar disputando a Libertadores da América, de estar nas fases de oitava de final, e eu não demitiria ele agora. Como eu falei, nas próprias entrevistas coletivas, ele reconhecia que a equipe não estava bem, o elenco está um pouco mais limitado comparado ao elenco do ano passado, mas ele mantinha aquela esperança de que as coisas poderiam melhorar. Ele tinha um plano, na verdade é essa, o Vojvoda ele tinha um plano e precisava de ter paciência, precisava de ter um pouco de resiliência, de ter ali um pouco de confiança no trabalho de um treinador que está com você já há quase 5 anos. Então, por causa de uma turbulência, um ano que não está tão legal assim, um cara que já mostrou que pode fazer muito mais pelo Fortaleza, você chega e manda o cara embora, eu achei que foi um pouquinho precipitado. Até porque se fosse assim, a Leila Pereira já teria mandado o Abel Ferreira embora há muito tempo do Palmeiras, e o cara continua lá no comando até hoje do Alviverde, inclusive foi até Mundial e tudo mais. Eu acho que faltou um pouquinho dessa conexão, sabe, de você ter essa paciência com o trabalho do treinador, de ter essa paciência de poder entender que o futebol nem sempre é uma coisa imediatista, que vai ter momentos que você vai fazer uma temporada boa, mas vai ter momentos que você vai fazer uma temporada não tão boa. Então, era um momento que o Fortaleza não estava indo muito bem, porém tinha a confiança da torcida no trabalho do treinador, que, repito, não estava bem no Campeonato Brasileiro, mas estava disputando uma Libertadores. Então, poderia ter esperado um pouquinho mais. Foi apenas a segunda rodada ou a primeira rodada depois do fim da parada para o Mundial de Clubes, e só porque perdeu um clássico, você vai mandar um treinador que escreveu uma história tão bonita no clube embora, assim, eu achei que foi um pouquinho precipitado, e espero no futuro, acredito eu, que vai acontecer sim, o Vojvoda deva voltar para treinar novamente a equipe do Fortaleza em outro momento, e eu espero que ele consiga alavancar também a sua carreira. Como eu já falei, ele não vai ficar muito tempo desempregado, só se ele quiser descansar um pouco, mas acredito que ele um dia volta para o Fortaleza para terminar de escrever essa história e dar um título de expressão para esse clube que abraçou o trabalho do Vojvoda da mesma forma que o Vojvoda abraçou o clube. Transformou o Leão do Pici no Lion, que é conhecido agora nacionalmente, aqui no continente também, conhecido aí como o Lion. Bom, saiu o Vojvoda e o Fortaleza já anunciou seu novo treinador, e é o Renato Paiva, ex-treinador do Botafogo, e uma parte da torcida parece que não gostou muito, não. Até porque agora é aquele momento de você sentir aquela falta do Vojvoda, de tudo que ele fez. Então o trabalho do Renato Paiva é um trabalho que é bastante questionável. A gente que está aqui, que acompanhou o trabalho dele no Botafogo, já tinha acompanhado no Bahia também, sabe que não é um trabalho totalmente diferente do Vojvoda. O Renato Paiva ele preza muito pela posse de bola e pelo posicionamento dos jogadores. Não quer que o jogador saia de posição. A gente viu no Mundial de Clubes que algumas vezes a melhor arma do Renato Paiva é se defender e esperar para sair para o contra-ataque. A equipe do Fortaleza e do Vojvoda era uma equipe que propunha um jogo, que ia para cima. Então a gente vai ver aí algumas mudanças na característica da equipe aí treinada agora pelo Renato Paiva. O nosso desejo é que continue o legado que começou, e a gente não pode deixar de falar com o Rogério Ceni, quando traz o Fortaleza da Série B para a Série A, que se ampliou com o Vojvoda no comando técnico da equipe, e a gente espera que o Renato Paiva dê prosseguimento a isso e que o Fortaleza saia da situação que ele está e que possa crescer cada vez mais. Eu, com sinceridade, acompanhando, pelo que eu acompanhei do Renato Paiva, tenho as minhas dúvidas.
Tomara que tenha sorte, mas é totalmente diferente os estilos de trabalho do Vojvoda com o do Renato Paiva. Agora só o tempo vai poder dizer aí como que vai ser o desempenho do Fortaleza no decorrer da temporada. E você, galera, que está acompanhando aqui o nosso vídeo, o que vocês acham? O que vocês acharam dessa demissão do Vojvoda e dessa contratação aí do Renato Paiva? Deixa aqui no nosso comentário, participa aqui com a gente, o Em Pauta está apenas começando, e a gente vai estar sempre trazendo aí vídeos assim, com análises, com opiniões e, é claro, querendo a participação de vocês. Valeu, galera? Um forte abraço, tamo junto e fui!